Hello guys, hello girls. Today we are talking about past perfect and past simple, passado perfeito e o passado simples. Qual a diferença, qual a relação que existe entre eles? Vamos lá, ele está no capítulo 13 da nossa apostila. Então, relembrando o passado, a estrutura do passado simples, né? Você não pode esquecer que os verbos, eles são regulares, terminados em ed. Então, look, looked, clean, cleaned, wait, waited. Presta atenção na pronúncia, né? No som dessas palavras. Então, o look, presta atenção, ele vai ter looked, looked, o som de T no final. O clean, cleaned, cleaned, o sinal com som de D. E o wait, waited, waited, o final ID, o som de ID. Então você tem looked, cleaned e waited. Tá bom? Presta atenção. Os verbos terminados em Y, a gente troca o Y por IED. Então, worry ficou worried, worried. Existem alguns verbos que ele tem a mesma forma, né? Por exemplo, o verbo look. O verbo look é um verbo regular e as duas formas dele, de passado e past participle, é a mesma. Então, look, looked, looked. Looked, looked, looked. Tá bom? Agora, os verbos irregulares, eles mudam completamente a sua forma. Então, você tem eat, ate, eaten. Swim, swam, swum. Buy, bought, bought. Take, took, taken. Então, ele muda, as três formas são diferentes. O passado simples, o que ele indica? Ele indica uma ação que aconteceu e terminou lá no passado, num tempo determinado. I started, afirmativa. Negativa, I did not, ou I didn't start. E na pergunta, did I start? Você vai usar o did. E na pergunta também você vai usar o auxiliar did. E o verbo vem lá no presente, vem lá na primeira fileirinha. Olha lá, you started. Eu estou afirmando. É um verbo, todos eles. O start é um verbo regular, né? Então ele vai ser com ed. You did not, ou didn't start. Did you start? He started. He did not, ou he didn't start. Did he start? It started. It did not, ou it didn't start. Ou did it start? Sempre colocando o auxiliar na frente, gente. Não tem segredo. We started. We did not, ou we didn't start. E did we start? E they started. They did not, ou they didn't start. Did they start? Esse é o passado simples. Olha os exemplos. He drew a beautiful picture last week. Ele desenhou bonitos quadros a semana passada. You gave the present to your friend. We bought a new car. Nós compramos um carro novo. He did not, or he didn't, draw a beautiful picture last week. Ele não pintou um bonito quadro a semana passada. Olha a pergunta. Did I learn Spanish last summer? Did you give the present to your friend? Did we buy a new car? Ok? O verbo to be no passado simples. Lembra o verbo to be? Was e were. Então fica I was, you were, he, she, it was. We, you, they were. Na negativa, I wasn't, you weren't, he, she, it wasn't, we, you, they. Were, you. Was, he, she, it. Were, we, you e they. É só colocar o verbo to be na frente, coisa que vocês já estão assim bastante acostumados. Então, question words, question are questions that start with a question words, like who, what, how, when e were. Então, o que são question words? São perguntas que começam com question words, com palavras de pergunta, como who, what, how, when e were. Como é que você monta isso?
Você vai montar com question words, mais o did, mais a pessoa, mais o verbo na sua base inicial. Olha o exemplo. When did you see the movie? Não é para falar did you saw. Saw é o passado de si, né? Mas você não usa assim, você usa when did. Quando você usa o did, o auxiliar, você põe o verbo no presente. Quando você viu o filme. Did they write their project? Did they write their project? Eles escreveram o projeto deles? How did she fix her computer? How did she fix her computer? Como ela consertou o computador? Então compara, ó. Who taught your math? Não é para você dizer who did teach you? Quem ensinou você? Você pergunta who taught your math? Quem ensinou você matemática? Mas você poderia dizer who did you teach math? Aí você põe o verbo no presente, porque você está usando o auxiliar did. Deu para entender, gente? Cuidado para não fazer essa confusão, tá? Sempre que você estiver usando o auxiliar did, que você precisa para fazer a pergunta, lembra lá, ó, question word mais o did, mais a pessoa, I, you, he, she, it, we, you, they, ou o nome, certo? Mais o verbo na sua base. Olha lá, who did you teach math? Quem ensinou você matemática? Presta atenção que são pegadinhas. Então, qual é a estrutura do past participle agora? Presta atenção, na afirmativa nós vamos ter o sujeito, mais o verbo auxiliar, mais o verbo, mais ing. Olha, I had been working. Então, sujeito, I. O verbo auxiliar sempre vai usar had, mais o verbo, que aí no caso é been. I had been e mais working, mais o ing. O verbo mais o ing. Então vamos lá, agora vamos ver a estrutura do past participle na afirmativa. Você vai usar o auxiliar, o verbo auxiliar, mais had been. Sempre, sempre. Sujeito, mais o verbo auxiliar, mais o verbo, mais ing. I had been working. I, sujeito. Had been, o verbo auxiliar. E work é o verbo, mais ing. Working. I had been working. Eu tenho estado trabalhando. Seria essa a tradução em português que nós não costumamos usar isso, não costumamos falar isso. She had been sleeping. She, sujeito. O verbo auxiliar, had been. Sempre vou usar had been. Sleep é o verbo, só que ele tem que ser acrescido de ing. Sleeping. She had been sleeping. Ela tem estado dormindo. Na negativa, o que eu vou acrescentar? O not entre o verbo auxiliar. Sujeito, o auxiliar verbo, o verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo, mais ing. I had not been working. Sujeito, I. O verbo auxiliar, had not been work, que vai ficar working. She had not been sleeping. She, sujeito. Had é o verbo auxiliar. Mas eu tenho que colocar o not, porque é uma negativa. Had not been sleeping. Aí está escrito errado, né? Com N, seria 2 Es, né? E-E-N. Para fazer pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou usar as question words, what, where, when, why, mais o verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo, mais ing. Se você gravar essa estrutura, essa regrinha, essa fórmula, você faz qualquer exercício. Olha lá, when had you been working? When é o WH question, mais o auxiliar, o verbo auxiliar, had. Agora vem o sujeito, em vez lá em cima vinha o not na negativa. Agora a gente vai pôr o sujeito.
E depois o complemento do verbo auxiliar, que é o been. E aí o work mais ing. When had you been work? Quando tem você estado trabalhando? Seria a tradução literal, né? Why had she been sleeping? Why? WH question. Had, verbo auxiliar. Entra agora o sujeito, she. Continua com o verbo auxiliar, been, mais o verbo que é sleep, acrescido de ing. Why had she been sleeping? Porque ela tem estado dormindo. Porque ela estava, né? É passado, porque ela estava. Tudo bem? Porque ela tinha estado dormindo. Seria essa a tradução literal. Mais uma vez, olha lá a estrutura. Sujeito, had, o present perfect, o verbo, né? Mais o complemento. Evelyn had invited me to the movie so many times. A Evelyn tinha me convidado para o cinema tantas vezes. O sujeito mais hadn't, mais o present perfect, o verbo present perfect, mais o complemento. Terceira coluninha. I hadn't seen that movie before, so I finally accepted. Had, mais o sujeito, mais o verbo no present perfect, terceira tabelinha, mais o complemento para a interrogativa. Hadn't that teacher closed 3 years ago? Question words, mais o present perfect, o verbo, mais o sujeito, mais o verbo do present perfect, mais o complemento. When had this teacher reopened? Tudo bem, gente? Olha, parece ser complicado, mas se você guardar essa estruturinha, você vai lá nos exercícios da apostila e você vai fazer tranquilamente os exercícios, tá bom? Lembra sempre disso, é com exercício que você vai reforçar o seu aprendizado. A teoria, ela só vai ser funcional na prática. Você sempre deve utilizar o present perfect quando o período de uma ação for irrelevante ou não estiver especificado. Ou seja, aconteceu lá atrás, não me importa quando. Ninguém fala em data, não. Aconteceu lá atrás, pronto. Agora, você vai usar o simple past quando te derem a informação detalhada sobre o período ou lugar onde aconteceu aquela ação. Se te derem um mês, uma data, aí sim é past simple. Se não tem informação nenhuma, present perfect. Ainda existe uma diferença entre os dois termos verbais. What did you do at school today? O que você fez na escola hoje? A gente vai utilizar o passado simples porque quando você chegou em casa, a tua mãe ou teu pai perguntou: What did you do at school today? O que você fez na escola hoje? Isso aí é passado simples. Agora presta atenção. What have you done at school today? O que você tem feito na escola? O que você fez na escola today, hoje? A gente vai usar o present perfect. Por quê? Porque está se referindo ao resultado. Eu quero saber, tá? Você vai mostrar para mim o que você fez lá na escola. Você chegou em casa, senta aqui comigo. Me mostra aqui o que você fez na escola. Ou seja, eu estou continuando, tá? Você está continuando a fazer aquele processo da escola. Então eu coloquei para você aqui uma história no passado simples, que eu vou deixar você ler. Eu vou dar um tempo para você ler esta, e depois tem uma história para a gente terminar sobre o participle. Agora você está com uma historinha no past perfect. Dá uma lida para mim, é importante que você leia e que você entenda o que está escrito, tá bom?